Desde tempos, a humanidade ela é perturbada, ela sofre com a questão do inferno. Será que o inferno realmente existe ou não existe? É fruto simplesmente da mitologia, podemos dizer assim, cristã, como muitos acreditam, ou é algo real, é uma realidade abstrata que vai além do nosso entendimento, que vai além dos nossos olhos, assim como o céu? O homem da Idade Média, ele tinha duas funções, ele vivia para duas formas. Ele vivia para o trabalho e, consequentemente, vivia para a religião. Respirava-se religião. Então, durante os primeiros séculos da era cristã, século XIV, XV, XVI, a Igreja Católica absoluta imperava, então criou-se todo um mito a respeito do inferno. Então, existia naquela época figuras diabólicas, pinturas, ilustrações, livros escritos retratando demônios com a pele avermelhada, com chifres pontiagudos, com tridentes, com caudas, com a ponta ou na extremidade. E as pinturas que eram retratadas mostravam pessoas sendo atormentadas e arrastadas por tais demônios, se essas pessoas elas não obedecessem e não fizessem a vontade de Deus. Então, o homem da Idade Média, e inclusive nos dias de hoje, eles temem a questão do inferno. Para alguns, as opiniões se dividem. Existem pessoas que acreditam que o inferno é aqui mesmo na Terra. Existem pessoas que o inferno é uma condição de vida para outros. Para alguns, o inferno é você viver uma vida perturbada. Para outros, o inferno é o emprego, o inferno é o seu próprio patrão, o inferno é o seu casamento, o inferno é uma dívida, é uma preocupação, ou seja, é tudo aquilo que o lança numa situação que expressa sentimento pleno, o sofrimento pleno. Então, muitas pessoas têm concepções diferentes a respeito do inferno. E tem aqueles, é claro, que não acreditam em hipótese alguma na existência do inferno, do lugar de tormento. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, na abertura do 4º selo, o apóstolo João, ele diz que enxerga e vê um cavalo amarelo, que segundo alguns representa a cor amarela, a palidez da morte, mas no original grego seria um cavalo verde. E João vê o seu cavaleiro cujo nome é a morte. E o inferno, essa tradução que eu tenho, uma tradução antiga, diz, e o Hades está do seu lado. A palavra inferno, ela vem do grego Hades, e temos outros desdobramentos. No Antigo Testamento, era chamada de Sheol, que era para os judeus o lugar dos mortos. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que foi escrito no grego antigo, é claro, o grego chamado grego koiné, temos a palavra Hades, temos o termo também Geena e temos também o termo Tártaros, que denotam a ideia de um lugar de tormentos, onde na mitologia que se pinta, que se ensina, que se reproduz através das telas de cinema e tantos mecanismos, demonstra um lugar de sofrimento, onde pessoas são atormentadas por demônios, por fogo, enxofre, um lugar onde não tem visibilidade alguma, luminosidade alguma. Mas o que seria o inferno? Pelo menos o que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 8, João, ele fala aqui de um cavaleiro e o seu nome é morte, e o inferno está do seu lado. E é interessante observarmos que a morte é um estado, enquanto que o inferno é um lugar. Então, para muitas pessoas, o inferno denota sofrimento. Para muitas pessoas, quando se fala em inferno, elas desviam a atenção, as atenções, e consequentemente não querem ouvir falar, pois é muito mais fácil falarmos a respeito de salvação, de perdão de pecados, principalmente da praga da teologia da prosperidade e outros meios que podem massagear,
o nosso ego e o ego das pessoas. Mas, de fato, o que seria o inferno? Seria um lugar? Seria um ser espiritual? Realmente o inferno é esse lugar que traz tanto tormento que a Bíblia fala. O próprio Jesus fala do lugar de trevas, fala de fogo, fala de enxofre, onde o bicho não morre, que o bicho podemos entender que seria a consciência do ser humano que mesmo depois da morte, mas está em plena atividade. E o que seria o inferno? Enquanto que João fala em Apocalipse que o cavaleiro do cavalo amarelo se chama morte. É o portador da morte, tem o poder de matar, de tirar a vida e lança no inferno. E o inferno está do seu lado, que como já falamos aqui, vem da raiz grega, Hades, que significa lugar de tormentos. E temos N passagens, a parábola do rico e do Lázaro e outras passagens que falam a respeito desse lugar, que apesar de ser um lugar invisível, mas é real. E seria a realidade que o inferno seria retratado dessa forma, a nível de total fidelidade, como se mostra em pinturas da época medieval, em desenhos, em filmes, em outros meios? Sabemos que a Bíblia ela possui 3 linguagens. A Bíblia ela possui a linguagem literal, alegórica e figurativa. E é muito importante o estudante da Bíblia, o teólogo, o leitor, o autodidata, aquele que estuda a Bíblia, ele entender e aprender a dividir o literal do figurativo do alegórico. Quando a Bíblia fala de fogo, de enxofre e outros meios que denotam aquele ambiente desesperador, a Bíblia está falando de uma forma figurada, pois na sua forma literal, na sua forma alegórica e na sua forma figurada, ela tem os seus desdobramentos. Então, quando Jesus fala de chama, de fogo, de enxofre, de lugar de trevas, Jesus estava falando de forma figurada, pois seria uma contradição. Se o inferno é um lugar abstrato, metafísico, invisível, como, pois, poderia haver fogo no lugar onde ele não é materialmente falando, ele não é palpável? Então, como o fogo sendo um elemento aqui da Terra, ele produz combustível, luz, calor. Ora, se o inferno realmente tivesse fogo, como muitas pessoas criaram esse mito, essa mística a respeito do inferno, logo a Bíblia estaria caindo em contradição. Pois, se Jesus afirmou e afirma categoricamente as Escrituras Sagradas que o inferno é o lugar de trevas, se lá realmente existisse fogo, ou existe fogo, logo o fogo serve para dissipar as trevas e trazer claridade, trazer luz, trazer luminosidade. Então, não seria um lugar de trevas, seria um lugar de luz. Então, por que a Bíblia Sagrada, ela fala, ela afirma, ela reafirma que o inferno é um lugar onde possui labaredas de fogo, enxofre, é um lugar extremamente quente, é um lugar de tormentos? A Bíblia usa o próprio Deus, ele para falar com o homem, ele desce até o nível do homem. E para que possamos entender, ou pudéssemos entender, o que a Bíblia quer dizer a respeito do inferno, Jesus usou esses elementos que na nossa concepção trazem danos, trazem a morte, traz o calor, traz o sofrimento, traz o tormento. Então, diferente do que muitas pessoas pensam e criam mitos, criam fantasias a respeito do inferno, que lá existem tantos demônios com aquele aspecto asqueroso e grotesco, não é isso, isso não é verdade. E nem tampouco fogo, como muita gente acredita que existe, pois se lá houvesse fogo, não seria um lugar de trevas, seria um lugar de luz, porque o fogo dissiparia todas as trevas. Então, quando Jesus fala que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, o lugar de tormento, lá possui fogo, lá possui enxofre, Jesus está falando de uma forma figurada para expressar o sofrimento eterno daqueles que partem sem salvação. E o que é o inferno? O inferno nada mais é que viver de eternidade a eternidade distante de Deus. O inferno é viver em uma vida
a qual jamais terá fim, onde o homem clamará por Deus, gritará por socorro, e Deus, sendo onipresente, onisciente e onipotente, Deus tanto ouvirá como verá, mas infelizmente Deus vai permitir que aquela pessoa fique confinada naquele lugar durante toda a eternidade. É claro, difícil é para muitas pessoas acreditarem no que está escrito na Bíblia, mas são realidades incontestáveis e que traz um cunho de verdade para a nossa vida. Então, o inferno é viver eternamente sem Deus estar do nosso lado. É clamar por Ele, é chamar por Ele e Ele não fazer caso. Ele deixar o indivíduo ali, naquela situação, naquele lugar, por toda a eternidade. Diferente do que muitas pessoas acreditam, em fogo, em enxofre, em demônios, e se criou todo esse mito a respeito do inferno, mas essa não é a realidade, biblicamente falando. O que temos aqui é apenas uma figura de linguagem, pois o fogo, sendo um elemento aqui da terra, jamais ele pode aparecer de forma espiritual, de forma invisível, de forma abstrata, dessa forma que muitas pessoas acreditam, pois temos aqui o que nós chamamos na teologia de figura de linguagem, e a Bíblia está repleta de tais figuras. É claro que isso não invalida o texto sagrado, pois independente de ter fogo, enxofre, seja lá qual for o ambiente, a verdade é que o verdadeiro inferno é passar a eternidade sem Deus. Então, que nós possamos conhecer e entender a Escritura para poder termos uma vida reta, plena e equilibrada perante Deus. E até a próxima.